E aí, pessoal, tudo certo? Bem-vindos a mais uma análise do Direito Cash. A semana no Supremo foi agitada e a gente está aqui para destrinchar as decisões mais importantes do informativo 1196. Vamos falar de polícia penal, daquela confusão do ICMS no e-commerce, herança no exterior, tem muito assunto bom. Então, bora lá. Mas antes da gente mergulhar de cabeça nisso, aquele pedido que ajuda demais o nosso trabalho. Se o conteúdo for útil, já deixa o like e compartilha com quem possa se interessar. Esse apoio é fundamental para a gente continuar, valeu mesmo. Então, o que a gente vai ver hoje? Se liga só no nosso roteiro. Primeiro, a regulamentação da Polícia Penal. Depois, a treta do ICMS de FAO e quando ele começou a valer. Na sequência, o imposto sobre heranças no exterior. E, para fechar, as novas regras para entidades beneficentes. Vamos nessa? Bora começar com o primeiro assunto, então. A ação direta de inconstitucionalidade por omissão número 88, que veio lá de Minas Gerais. O debate aqui é se o Estado está demorando demais, se está sendo omisso em regulamentar a sua polícia penal. Será? Então a grande questão que bateu lá na porta do STF foi essa, bem direta. O governo de Minas Gerais está inerte? Ele está violando a Constituição por não criar a lei orgânica da sua polícia penal, que é uma força de segurança relativamente nova, criada por uma emenda lá de 2019? E a resposta, gente, veio em alto e bom som, e de forma unânime. Não. O STF entendeu que, nesse caso específico, não dá para falar em omissão inconstitucional. Ou seja, não é uma demora sem justificativa. Mas por que não? É aqui que a coisa fica interessante. O tribunal viu que o Estado de Minas não está parado. Pelo contrário, já tem emenda estadual, já tem lei aprovada e há até uma comissão técnica trabalhando na lei orgânica. Além disso, o STF levou em conta que o assunto é bem complexo e o impacto nos cofres públicos é gigante, ainda mais para um Estado que já está no limite da lei de responsabilidade fiscal. Então a demora foi considerada justificada. Ok, segundo assunto na pauta, e esse aqui, olha, mexe com o bolso de praticamente todo mundo que compra ou vende pela internet. A gente está falando do diferencial de alíquotas do ICMS, o famoso DIFAL. A grande briga era para saber a partir de quando essa cobrança era para valer. A questão central era essa. Depois que a Lei Complementar 190 de 2022 finalmente regulamentou a cobrança, quando é que os estados podiam de fato começar a exigir o imposto? Tinha que esperar 90 dias? Tinha que esperar virar o ano? Essa resposta valia literalmente bilhões de reais. Para botar um ponto final nessa história, o STF fixou 3 teses. Primeiro, o prazo de 90 dias que a lei previu, totalmente constitucional. Segundo, as leis que os estados já tinham feito sobre o assunto são válidas, sim, mas só começaram a produzir efeito depois da lei federal. E o terceiro ponto, talvez o mais importante na prática, quem foi para a justiça questionar essa cobrança até o fim de novembro de 2023 ficou livre de pagar o DIFAL do ano de 2022. Foi uma decisão para trazer segurança jurídica para todo mundo. Olha, uma pausa rapidinha aqui. Se essa nossa conversa está ajudando a clarear as coisas, que tal compartilhar com os amigos ou nos grupos de estudo? Essa força é o que faz o nosso canal crescer e chegar a mais gente. Contamos com esse apoio. Bora pro terceiro round? Agora a gente vai falar do ITCMD, que é o Imposto sobre Heranças e Doações, mas com tempero internacional, quando a pessoa que doa ou que faleceu ou os bens estão fora do Brasil. Uma verdadeira novela jurídica que ganhou mais um capítulo. Para a gente entender essa confusão toda, a gente precisa falar de uma coisinha chamada bitributação. Pensa só, sem uma lei nacional para organizar o jogo e dizer qual estado pode cobrar o imposto, corre o risco de mais de um estado querer cobrar sobre o mesmo patrimônio. Uma bagunça. É exatamente para evitar isso que a Constituição exige uma lei complementar. E essa linha do tempo aqui, gente, é perfeita para a gente entender o rolo todo. Olha só, por anos os estados criaram suas leis para tentar cobrar, mas em 2021 o STF derrubou todas porque faltava a tal da lei complementar federal. Aí no fim de 2023 vem a reforma tributária e dá o aval para os estados legislarem. A pergunta de $1 milhão era: essa reforma salvou aquelas leis antigas? E a resposta do STF foi um sonoro não. Uma lei que nasce inconstitucional morre inconstitucional. Não tem conserto. Os estados vão ter que fazer o dever de casa e criar leis novas. Fechando a nossa análise de hoje, vamos falar sobre um tema super importante: a imunidade de impostos para entidades beneficentes, aquelas que têm o CEBAS, o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social. A discussão aqui foi sobre a aplicação de novas regras. E a pergunta aqui é um clássico do direito, né? Imagina a cena. Uma entidade entra com um pedido do certificado seguindo todas as regras daquele momento. Só que o processo demora
e no meio do caminho a lei muda e fica mais exigente. E aí, vale a regra antiga, de quando o pedido foi feito, ou a regra nova, de quando ele finalmente vai ser analisado? E a resposta do STF veio curta e grossa. Sim, as novas regras valem. E eles foram bem claros no recado, com uma frase que define tudo. Não existe direito adquirido a regime de imunidade tributária. Ou seja, ter imunidade não é um direito comprado para sempre. É um benefício que depende do cumprimento das regras atuais. E por que isso? Basicamente, o STF está dizendo o seguinte: essa relação da entidade com o poder público é contínua, não é uma foto tirada no dia do pedido. A fiscalização é constante. Para ter o benefício hoje, a entidade tem que cumprir as regras de hoje. O foco é garantir que o benefício fiscal, que no fundo é dinheiro de toda a sociedade, está sendo bem aplicado. Se a entidade vacilar e deixar de cumprir os requisitos, a qualquer momento, o certificado pode ser cancelado. Simples assim. Beleza, passamos por tudo. Agora, para garantir que ficou tudo na ponta da língua, vamos para aquele resumão final com os destaques do informativo 1196. Então, resumindo a ópera, o que a gente tira dessa semana no STF? Primeiro, na regulamentação da Polícia Penal, a complexidade e o bolso do Estado contam e podem justificar uma demora. Segundo, sobre o ICMS de FAO, temos uma data de início e uma proteção para quem foi à Justiça. Terceiro, e bem importante, a reforma tributária não tem poder de ressuscitar leis que já nasceram inconstitucionais. E por último, para manter a imunidade dos CEBAs, as entidades precisam estar sempre em dia com a legislação atual, porque não existe direito adquirido a benefício fiscal. E é isso, pessoal. Fechamos a nossa análise do informativo 1196. Queria agradecer demais a companhia de todo mundo. E para quem curte ouvir no carro, na academia ou enquanto faz outras coisas, não esquece de seguir o Direito Cast lá no Spotify, beleza? E não esquece, de verdade, deixar o like aqui é muito, mas muito importante para nós. É esse gesto simples que mostra para a plataforma que o nosso conteúdo é relevante e ajuda a gente a chegar em mais e mais pessoas. E claro, se quiser ver de novo, com todos os slides para fixar bem o conteúdo, é só correr lá no nosso canal no YouTube ou no TikTok. O material completo fica lá, sempre disponível. A gente se vê na próxima. Até mais!